igualdade de gênero no mercado de trabalho e nas relações interpessoais, combate à violência e ao abuso sexual. Esses são apenas alguns dos temas em pauta nas discussões a respeito da condição da mulher no século XXI. Para falar mais sobre esses temas e também sobre feminismos, o Conexões de hoje conta com a presença de Elismênia Oliveira, que é socióloga e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Olá, Elismênia, obrigada pela sua presença. Olá, Camila, eu que agradeço. E também contamos com a presença da Gabriela Alves, que é integrante do 8M, Movimento Feminista Internacional, que realiza manifestações. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, obrigada pela oportunidade. Bom, para começar, uma pergunta que parece um pouco genérica, mas acho que a gente pode começar o assunto com ela. O que é ser mulher, principalmente hoje em dia? E também o que é ser feminista? Queria começar com você, Elismênia. Eu acho uma pergunta um tanto genérica, né? Mas eu acreditaria que o ser mulher é uma autodeclaração e um sentimento de vivência, e o feminismo seria uma coisa parecida, já que as pessoas feministas costumam se auto-intitular como feministas, preferencialmente mulheres, mas que muitas vezes esse feminismo ele pode ser reconhecido por lutas sociais ou por quebras de relações de poder que as mulheres fazem nas diferentes instâncias e não se autodeclarar como feminista, mas só o fato dela estar quebrando paradigmas, estar quebrando relações sociais de poder ou de violência contra ela e contra outras mulheres, isso seria um feminismo válido. Eu gosto muito de uma frase que fala sobre eu não sei o que é ser feminista, mas chamo-me de feminista todas as vezes que eu ajo diferente de um capacho, que eu acho que significa bastante isso. Então não precisa necessariamente se auto-intitular feminista, mas as condutas é o que dizem se uma mulher é ou não feminista? Sim, não é uma coisa que você precisa necessariamente se auto-intitular, desde que você tenha uma figura de luta, mas ao mesmo tempo a gente pauta no movimento social ou fora dele que essa rotulação ela é uma rotulação muito importante porque ela dá visibilidade para essa quebra de hierarquia que o ser feminista propõe, né? Que é essa coisa de chamar a mulher para a luta, de colocar ela para quebrar esses padrões de feminilidade ou esses padrões de violência contra ela e contra outras mulheres. Ele é um chamado coletivo e por isso essa importância na autonomeação. Mas se você não se autonomear, por exemplo, se minha mãe não se auto-intitular feminista ou a minha avó, isso não quer dizer que elas não sejam mulheres de luta ou que tenham quebrado hierarquias ou que não sejam importantes dentro de um contexto social mais amplo em que elas lutem pela vida das mulheres. Gabriela, e para você, como é que você definiria, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas como você definiria a condição da mulher e também a condição de ser feminista? Eu acho que a condição da mulher, ela passa inicialmente por várias formas de opressão e isso acaba encaminhando a mulher para a luta feminista, de alguma forma. Isso acaba levando a isso. E igual a companheira colocou aqui, ela pode não se intitular, mas atitudes que ela tem, a forma como ela se porta em determinadas ações, situações e contextos, isso é o que vale, isso é o que a gente busca. Não precisa necessariamente estar nomeado, né? Não precisa estar necessariamente com o punho erguido e falando, eu sou mulher e estou resistindo, mas você resiste também através de suas ações e através da coisa não verbalizada, né? E hoje a gente fala de uma pluralidade no movimento, né? São os feminismos. Quais seriam as principais demandas desses diferentes movimentos? E existe divergências também entre os diferentes movimentos de forma bem geral? Olha, eu acredito que haja, sim. Não acho que seja algo homogêneo, que há uma concordância da forma como se é vista a luta que a mulher vai desenvolver e levar e tocar, né? Mas acho que no final todas elas caminham para o mesmo sentido, para a relação de ultrapassar essa opressão que a mulher sofre, né? Você tem vários feministas, sei lá, você tem o feminismo das mulheres negras, tem o feminismo que engloba as pessoas trans, vocês têm os feminismos mais plurais possíveis e eles podem e caminham junto. Há divergências teóricas, óbvio, há divergências da forma de exploração que essas mulheres sofrem, umas sofrem mais, outras menos, mas ainda assim todas sofrem pela condição de ter nascido mulher. Então,
acaba que todos eles caminham, ou pelo menos eu avalio que todos deveriam caminhar lado a lado, mas nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes pela divergência teórica. Elismene, para você, como apontar esses diferentes feminismos e em que medida eles caminham juntos e também como a gente deve avaliar as especificidades de cada um desses movimentos? Eu acredito que na medida que existam mulheres, elas lutam por pautas específicas, já que a gente está em uma sociedade em que a masculinidade é o valor institucionalizado. E essa masculinidade, ela vem com a violência, ela necessariamente vem com opressão contra as mulheres. Então, se você tem mulheres jovens, você vai ter um feminismo de mulheres jovens. Se você tem mulheres negras, um feminismo de mulheres negras. E assim, de mulheres lésbicas, de mulheres transexuais, de mulheres ribeirinhas, de mulheres ruralistas. E muitas vezes, né, até dentro do próprio feminismo, tem movimentos feministas, a AMB1, que é a Articulação das Mulheres Brasileiras, que não leva feminismo no nome, mas que é uma articulação feminista que tenta pensar como agregar essas diversas mulheres. A mesma coisa acontece com a Marcha das Margaridas. E aí, qual é a pauta? O interessante das pautas feministas é que, como a Gabriela falou, elas caminham juntas de certa forma, né? Caminham juntas da maneira em que são sempre causas das mulheres e que, uma vez beneficiando aquela mulher ou aquele grupo, você vai beneficiar coletivamente outras mulheres. Tal, às vezes, como a gente tem, né, regras que beneficiam os homens. Uma luta dada por mulheres ou uma causa ganha por mulheres, de certa forma, vai beneficiar toda a sociedade, não só aquela mulher. Então, ainda que a gente tenha vertentes diferentes, e essas vertentes, elas são também pelas hierarquias, porque não é porque você deixa de ser mulher que você tem hierarquia com mulheres que são mais jovens, por exemplo. Aí vem a questão da faixa etária da idade. Tem a questão do racismo, né? Mulheres brancas e mulheres negras. E assim, várias outras especificidades que muitas vezes elas fazem essas diferenças, mas que elas são diferenças positivadas, elas não são diferenças só para você chegar e falar, olha, isso me difere de você e a gente não está junta, mas para dizer que a gente é diferente, você não tem pensado sobre isso porque você não tem vivido sobre isso, e eu que tenho vivido posso trazer isso como uma pauta. Então, essas diferenças, de forma geral, podem ser pensadas assim, que elas não são necessariamente opostas e colocadas em contraste, mas que elas são sempre de soma, ainda que às vezes essa soma seja feita através da autocrítica. E aí doa um pouco, e os movimentos, de fato, eles tenham conflitos entre si, mas isso não quer dizer em nenhum momento que aquelas mulheres se odeiem ou estejam disputando entre elas. Vamos ter que interromper porque a gente vai para um intervalo agora e você continua acompanhando esse debate daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Você pode assistir ao Conexões em vários canais, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia e também pela internet, no nosso perfil do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Conexões está de volta e estamos aproveitando o Dia Internacional da Mulher para falar sobre a condição da mulher na nossa sociedade e, é claro, sobre feminismos. Hoje nós recebemos no nosso estúdio a Elismene Oliveira, socióloga e pesquisadora da UFG, e também a Gabriela Alves, que é integrante do 8M, Movimento Feminista Internacional. Gabriela, eu queria começar com você. Já que a gente está falando sobre feminismos e sobre a condição da mulher, por causa do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, queria que você avaliasse o que a gente pode comemorar nesse 8 de março e o que a gente ainda precisa apontar como necessidades para que a mulher atinja mesmo uma igualdade. Olha, eu acredito que o 8M ele surge como movimento tentando justamente trazer um pouco mais desse viés de luta que o feminismo tenta trazer para as mulheres, né? Porque a gente tem um 8 de março que ele é muito romantizado, é o dia que as pessoas saem entregando flores para as mulheres, né? É o dia que saem aquelas mensagenzinhas bonitinhas falando: ah, você é linda, feliz dia da mulher. E quando, na verdade, no restante do ano, a gente tem uma série de violências que as mulheres sofrem diariamente e elas são, às vezes, naturalizadas, às vezes as mulheres são culpabilizadas por elas. Então, a gente tenta trazer no 8 de março, não um dia assim romantizado e meio festivo, a gente tenta trazer esse dia mesmo de enfrentamento, de mostrar que as mulheres estão unidas e que as mulheres
vão se posicionar contra tudo isso que está aí. Então, você precisa estar o tempo todo reafirmando sua condição de mulher, falando, e ao mesmo tempo a gente também não consegue perder essa romantização, né? Que eu acho que é nosso, assim, da mulher mesmo, de ter esse lado mais sensível. Então, quando a gente pensa uma manifestação, por exemplo, a gente pensa a manifestação, a gente vai cobrar isso, isso e isso, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer uma performance, entende? Então, a gente trabalha com isso nesse 8M, e no Dia da Mulher, né, especificamente, porque a gente entende que ele não pode ser perdido. Essa coisa de falar, olha, a gente precisa estar lutando, a gente precisa... Não é tudo só flores, não são só flores. Então, é isso que é o interessante do 8M, a gente tentar pensar ele para um outro viés, uma outra perspectiva, né? Elismene, o que você acha que ainda é necessário? Quais seriam as pautas de luta do movimento? Na verdade, desde que essa data é comemorada, né, primeiro foi em 1909, depois começou a ser instituída, e só em 1970 é que a gente começou de fato internacionalmente a comemorar, mas tem várias outras datas, inclusive em abril tem mais 2 datas de comemoração das mulheres, uma da América Latina e a outra é a data nacional. Então, ao longo do ano, a gente comemora várias datas para mulheres e todos os anos a gente atende às demandas daquele ano. E quais ainda são as nossas demandas para esse ano, né? A reforma trabalhista é a principal, porque ela acabou com parte dos direitos trabalhistas que a gente conseguiu historicamente. E aí agora a precarização ela atinge principalmente as mulheres, que já eram as maiores atingidas, e também em termos de violência contra a mulher, de acordo com as pesquisas que a gente tem feito e nas delegacias, nas próprias delegacias das mulheres, a violência contra as mulheres no país aumentou mais de 100% depois da gente instituir a lei de feminicídio em 2016. Então, por um lado, a gente vê que a gente tem demandas de a violência contra a mulher existe, vamos falar sobre isso, mas essa violência, ao mesmo tempo, aumenta de tamanho. Então, todos os anos, a gente tem lá, esse ano tem essas pautas, os direitos sexuais e reprodutivos. A gente teve um embate sobre a legalização ou não do aborto, que já era legal, da interrupção da gravidez, em casos em que você tem que eram permitidos, né? Então é como se a gente conseguiu alguns direitos, mas na verdade não, quando a gente vai ver. Então todas as marchas feministas, elas vêm com essa coisa para colocar a pauta do ano em luta, e essa é a reforma, é o direito por trabalho mais uma vez, é o direito à não violência. E é colocar de novo a pauta das mulheres em luta, porque às vezes a gente acha que as mulheres estão muito em pauta, mas na verdade onde, né? Como é que está isso se a gente ainda na política é menos que 10%, se essa violência tem aumentado, se os casos de estupro e abuso têm aumentado e têm sido cada vez mais fomentados na mídia. Então, pautas é o que não falta, assim, é incrível. Quanto mais a gente luta, parece que pior a coisa consegue ficar um pouco. Bom, já que você tocou nesse assunto, muito se fala de uma primavera das mulheres, o movimento de mulheres, principalmente se a gente for pensar na questão de luta contra o assédio, de denúncias contra abusos, tem estado na mídia durante os últimos meses. Isso representa algum tipo de evolução nesse cenário? O que você avalia, Gabriela? Olha, eu acho que caminha muito por aí. Há sim uma nítida demonstração de que essas lutas elas alcançaram um patamar que até então a gente não tinha alcançado com o feminismo. Você tem grandes atores e atrizes, na verdade atrizes, né, que estão botando a boca no trombone, falando o que está acontecendo. Você tem cada vez mais, as pessoas se sentem mais seguras, cada vez mais recorrem às mulheres para entender o que vem acontecendo. Por exemplo, se você sofre uma violência, eu acho que a primeira coisa que você faz é procurar outra mulher. Você já nem mais procura, sei lá, uma delegacia, algo do tipo, porque você sabe que esses meios não costumam funcionar para as mulheres, né? E, ao meu ver, eu avalio também que há um certo dedinho do mercado nessa crescente luta, né, do feminismo, porque se você para olhar, o feminismo virou também mercadoria. Ele não é algo que a gente tem uma vertente feminista que é classista, né, que vai pela luta de classe. Mas como esse feminismo ele é muito plural também, ele foi meio que apropriado pelo mercado, e o mercado deu esse boom para o feminismo de alguma forma, né? Você tem campanhas, por exemplo,
a campanha de bebida da Skol é uma campanha que está ali falando sobre o machismo e a forma como os homens tratam as mulheres nesses ambientes onde se consomem bebidas alcoólicas, mas ao mesmo tempo ele está vendendo para as mulheres. Então, ao mesmo tempo que ele bota a luta das mulheres, ele também está visando alguma coisa em cima. Aí tem várias críticas em cima disso e tudo mais, mas não cabe agora eu expor aqui, né? Bem, também nosso tempo está quase terminando desse bloco. A gente vai para mais um intervalo e finaliza essa conversa a respeito dos feminismos e também da condição da mulher na nossa sociedade daqui a pouquinho. Eu espero que você contribua com Conexões mandando a sua sugestão de tema para os nossos próximos debates. Você faz isso pelo jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre a situação da mulher na nossa sociedade e também sobre feminismos. Nós estamos recebendo no estúdio a Elismene Oliveira, socióloga e pesquisadora da UFG, e também a Gabriela Alves, integrante do 8M, Movimento Feminista Internacional. Elismene, por que ainda existe tanto conservadorismo, tanta oposição ao movimento feminista, muitas vezes até por parcela das mulheres, e por que ainda as pessoas muitas vezes acreditam que o feminismo é o contrário de machismo, que é a intenção da mulher se colocar sobre o homem? A gente vive em uma sociedade como a brasileira, ou se for pensar mundialmente, que é muito complexa em termos de opressão. A gente pode pensar que muitas vezes eu ou a Gabriela na universidade somos a primeira geração depois de 3 gerações da colonização. O país não tem tanto tempo assim, não tem tanto tempo de vivência. E durante esse tempo de colonização, a gente teve vivências em que as mulheres e a população negra e indígena foram constantemente inferiorizadas, desde a inserção das instituições no país até as universidades. Isso fez com que as mulheres entrassem nas universidades a partir de 1970, que elas tivessem que lutar pelo voto a partir de 1900 e ainda assim conseguissem lá pela década de 40. Então, se a gente for pensar na história das mulheres, tem pouco tempo que a gente pode se divorciar sem isso ser um crime. Tem pouco tempo, a Lei Maria da Penha ela é de 2006. Veja, não tem nem 20 anos a nossa lei de violência contra as mulheres num dos países em que mais se mata mulher e mais produz violência contra a mulher no mundo. Então, esse contexto todo vem de um ódio contra as mulheres arraigado que faz com que a gente tenha crenças de que mulheres poderosas são feiticeiras, são bruxas, que elas deveriam estar em casa, que o lugar dessa mulher é em casa submissa e não em postos de poder. Tanto é que, enquanto representação, a nossa democracia representativa não é de fato representativa. A gente não tem mulheres, não tem população negra e menos ainda tem população indígena, que de fato representa. Todas essas coisas condizem com o pensamento social brasileiro que faz com que a gente acredite que a mulher não possa falar, que ela não consiga falar, que se ela está em um posto em que ela é uma presidenta de alguma coisa, por exemplo, ela está fazendo discurso ruim, ela não deveria estar lá. Então você sempre tem esses comentários de inferiorização da sua capacidade mental, ou intelectual, ou psicológica, que é para tentar colocar essa mulher nesse lugar de submissão. E aí isso fez com que sempre fosse comparada ao homem também. E as mulheres introjetam isso, veja, a gente aprende isso geracionalmente. Dos pais às mães, a gente aprende que a gente é inferior. Então não teria como a gente ser diferente e fazer com que isso fosse diferente, que é o que a gente tenta todos os dias. Então, muitas vezes, ser feminista é visto como uma coisa que, você está xingando os homens, então. O feminismo é um xingamento. Só de já colocar essa pauta, já é colocado que porque você quer uma coisa que você não deveria ter. Então, ser uma mulher insubmissa é visto como um problema para a sociedade brasileira, um alto problema, porque a gente não está acostumado a quebrar com essas relações de poder, de dominação e de hierarquia que existem, que estão aí somadas, que fazem com que a maior parte do poder seja ocupado por homens brancos de elite. Se a gente for estudar a questão do feminismo, a gente estuda várias outras relações de poder, econômicas, sociais, que estão postas, que estão colocadas e que com a libertação da
da mulher, na verdade, a gente está libertando uma sociedade inteira e não só as mulheres. O feminismo nunca foi só sobre as mulheres. Ele é, por exemplo, sobre como a masculinidade é violenta e cria a polícia, cria os militares, cria os homens que violentam. Se a gente for analisar a violência socialmente, ela é identificada nos homens. Por que que isso acontece? Por esse esquema de sexismo também, que os homens também estão submersos. Então, quando a gente fala em feminismo e na libertação da mulher, a gente está falando na libertação da sociedade, inclusive dos homens, desse papel de morte, de destruição que a gente adota enquanto masculinidade, não enquanto sujeito individual, mas enquanto sujeito coletivo. Vou ter que te interromper porque preciso passar a palavra para a Gabriela. Gabriela, quais são as suas considerações a respeito disso? Sim, qualquer pergunta. Na verdade, é sobre o conservadorismo da sociedade, que muitas vezes as mulheres têm medo de se assumirem feministas e veem o feminismo muitas vezes como o contrário do machismo, como o ódio aos homens. Olha, eu acho que para essa geração que está vindo agora, eu acho que fica mais fácil ela entender isso porque ela tem muito mais facilidade de pesquisar as coisas na internet, buscar alguma coisa. Ainda que a internet distorça muito do que é o feminismo, se você vai procurar, por exemplo, feminismo, acho que se você procura feminismo no YouTube, deve aparecer lá um monte de coisa, mimimi, nananã. Muita coisa desse tipo que não acrescenta, mas ainda assim é muito mais fácil essa pessoa ter acesso do que a minha mãe ou a minha avó. Por exemplo, a minha avó, ela sempre foi criada para servir o marido e ela acha um absurdo, por exemplo, não colocar comida para ele, né? E isso é culturalmente dela. Agora, eu chegar para minha avó e conversar sobre isso é muito mais difícil, ainda que ela tenha trabalhado a vida inteira, sustentado os filhos, ela tem a condição de feminista, mas ela não se identifica e ela tem uma certa repulsa do termo. Ainda que a gente tente conversar, coisa do tipo, mas eu consigo ver os traços nela, né? Então, eu acho que eu avalio que esse conservadorismo, ele é muito enraizado e é difícil tirar esse trem, sabe? Essa coisa posta, é muito difícil tirar isso. E quando você tenta ir assim pelas beiradas, às vezes você acaba levando umas que faz você meio que regredir, depois você vai aos poucos de novo. E assim, o feminismo é construção, você vai construindo, você vai conversando, e aos poucos você vai mostrando o lado que a gente traz, né? Que é justamente o que a Copeiro colocou, que é você tentar libertar toda a sociedade de tudo que o machismo traz consigo, né? Porque ele não traz só a violência contra as mulheres, né? Ele traz uma violência geral, ele traz uma violência civil e social mesmo, dentro da sociedade como a gente conhece, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente poderia falar sobre isso durante muitos outros blocos, mas a gente com certeza vai continuar falando a respeito da situação da mulher e também do movimento feminista no nosso programa. Queria agradecer, Lismene, você novamente está aqui com a gente para falar sobre feminismo e sobre a condição da mulher. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês que estão vendo o programa vão para a rua, mesmo que vocês não sejam homens, nas marchas de mulheres, seja o 8 de março, o 25 de julho ou 25 de novembro, para só falar de 3 datas. Obrigada. Certo, obrigada. Obrigada também, Gabriela, pela sua participação, por estar aqui com a gente, contribuindo. Eu que agradeço. E é isso, vamos para a rua, vamos estar juntos, vamos somar, que é assim que a gente vai construindo e assim a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Para a gente não ter uma regressão. A gente precisa sempre avançar e avançar pensando na libertação das mulheres mesmo. Obrigada. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a nossa programação ou então acesse o nosso site e as nossas redes sociais que você vê aí na tela. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá! Pronto, meninas. Rapidinho, não...